Cumprindo o dia de Pentecoste, todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo toda aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falarem na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e outras partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E alguns outros zombavam, dizendo: estão bêbados. Olá, meus amigos, paz do Senhor Jesus Cristo para todos, irmãos, sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar aqui sobre, na realidade nós vamos falar sobre uma ponte, fazer uma ponte entre o capítulo 2 de Atos com o capítulo 11 de Gênesis. Ué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muita semelhança. Mas antes da gente começar, deixa o like aí, tá? Ajuda aí a dizer, ó, alguma coisa, fala alguma coisa para nós aí, tá bom? Se você quiser falar. O nosso canal aqui é assim, não importa quem você seja. Você é crente? Maravilha. Cristão? Maravilha. Ah, eu não sou, eu sou um simpatizante, não importa, né? Qual a religião, qual a sua fé. O que importa aqui é que nós estamos falando da Bíblia. Nós estamos falando daquilo que Deus, de fato, nos deixou para ensinamento. Vocês se lembram do capítulo 11 de Gênesis? O que foi que aconteceu lá? Lá em Gênesis capítulo 11 acontece o seguinte: se você pegar do princípio da criação, que a gente conhece aqui pelas Escrituras Sagradas, seja através de Adão até aqui, até Noé, ou seja, até a descendência de Noé.
a gente vai ver que de lá até aqui, a ordem é crescei, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Essa é a ordem. E essa ordem é dada lá no princípio da criação para Adão e Eva, e ela vem sendo acompanhada até Noé. Aí houve aquele momento ali que Deus, então, na sua presciência, na sua ele resolveu ajustar, alinhar as coisas, fazendo o que? Uma destruição, né? Vamos dizer assim, uma destruição, onde toda a terra foi, né? Encheu de água, o dilúvio, o famoso dilúvio, né? E ele separou um homem chamado Noé com sua família todas, e 8 pessoas, né? Ele, a esposa, mais 3 filhos, mais as 3 noras, né? E mais os animais que ele quis que fosse colocado dentro da arca. Nós não vamos tocar em quantidade de animais, que isso aí é outro assunto, tá? É outro assunto. Nós vamos falar sobre a semelhança entre esse momento aqui da geração dos descendentes de Noé com o Pentecoste que aconteceu aqui depois da ressurreição de Cristo, da ascensão de Cristo, né? Onde houve então aqui o derramar do Espírito Santo sobre cada um de nós, ou daquele povo que estava lá. Interessante aqui é o seguinte: tudo tem seu tempo. O próprio Salomão fala, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, sua hora de acontecer as coisas. Então, o momento agora, aqui nessa descendência de Noé, era que Deus pudesse formar as nações. Sabe o que é nações? Então, nações. Nações, ela é composta de uma sociedade, de uma cultura e de um idioma, língua. Tá? No último vídeo eu falei alguma coisa, toquei em alguma coisa, e hoje estamos falando de novo aqui, dando assim uma pincelada, né, nesse acontecimento. Eu quero que você preste bastante atenção, porque nada é por acaso, tudo tem uma explicação. Às vezes a gente fala assim, mas espera aí, porque Deus julgou, porque Deus matou aquele povo todo lá, porque era pecador. Tá, esse é um contexto. Pode ser aceitado? Pode. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Porque é o seguinte, Deus é Deus. Deus criou o ser humano. E esse ser humano que ele criou é para um propósito. O propósito de habitar a terra. Trabalhar na terra. Viver sobre a terra. Então, e esse ser que ele criou não é um ser perfeito. Porque se fosse perfeito, não aconteceria o que aconteceu.
Se fosse perfeito, não teria julgamento de Deus, porque eles fariam tudo que Deus pediu para eles. Mas o ser humano não é perfeito. Dizer que Adão e Eva foi criado perfeito, não. Porque se ele fosse perfeito, não tinha errado. Não tinha cometido o pecado que cometeu. Primeiro porque o pecado não começa aqui. Que a gente sabe pelas escrituras sagradas começou lá no reino da glória. Lá em cima. Então lá em cima já criou os seres celestiais, como a gente chama de anjo, que também não são perfeitos. A própria escritura nos dá a entender exatamente isso, que eles não são perfeitos. Mas por não ser perfeito, não quer dizer que eles não obedeçam. Né? Aí vem o quê? Aquela questão de que nós precisamos entender, né, o significado de todas essas coisas. Bom, o que importa aqui é que quando chegou a esse momento aqui, a descendência de Noé cresceu. Não sei lá quantos anos passou aqui, de Noé até essa multiplicação aqui. E eram muitas pessoas, era muita gente. Mas todos eles falavam a mesma língua. Já pensou? Se nós pudéssemos ter um mundo, e como nós conhecemos hoje, todos falando a mesma língua, eu vou lá para a China, sem problema nenhum. Eu não tenho que preocupar em aprender mais nada, porque eu vou chegar lá, vou estar falando a mesma língua de todo mundo, e todo mundo falando a mesma língua que minha. Eu vou lá para a Inglaterra, todo mundo falando a mesma coisa. Seria maravilhoso. Seria bom. Mas Deus gosta de diversidade. Deus quer diversidade. E aí ele faz uma diversidade de língua. O que aconteceu aqui? Aconteceu também lá em Pentecoste, lá no capítulo 2 de Atos. Só que aqui alguns detalhes que lá são colocados, aqui não são colocados. Aqui aconteceu que o homem passou a falar, assumiu, né? E aí ele começa a procurar, opa, você fala a minha língua? E aqui eu não estou entendendo nada que aquele outro ali está falando. Aquele meu irmão lá, eu não sei o que aconteceu com ele. Vai, vamos separar. Aí separou um grupo aqui, separou um grupo ali, cada um pegou seu rumo e foi formando as nações, né? Formando as nações. As nações de Deus. Tudo foi formado por Deus, conforme o desejo de Deus, a vontade de Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que é simplesmente maravilhoso, perfeito em tudo. E aí ele formou as nações da China, nação, né, Inglaterra, nação de falando cada um falando seus idiomas, suas línguas, cada um se virando, colocando suas leis, suas culturas, e habitaram o mundo, né? Habitaram o mundo, que maravilha. Foi muito mais rápido que, né? Se todo mundo ficasse na mesma língua, todo mundo juntinho ali, né? Ia crescer. Ia, com certeza que ia. Mas ia demorar, né? Então, quando chega aqui em Pentecoste, acontece uma outra coisa, um outro muito interessante, né? Olha só, Deus pega aquela nação de Israel,
que a gente sabe muito bem a história. Lá pega Noé, né? Pega Noé não, pega Abraão, chama Abraão. Lá, Abraão é um gentio, um homem idólatra, né? E aí separa Abraão. Abraão crê na palavra de Deus, crê no Senhor, porque ele ouve a palavra, ele ouve Deus chamar, ouve Deus falar com ele, e ele nunca tinha ouvido nenhum ídolo, né? Daqueles que ele acreditava falar, né? E agora ele está ouvindo falar com ele. Já pensou Deus falando contigo? Né? A gente vê muito essas coisas aí na internet, aí pessoas dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. E é um jargão de muitos pastores malandros por aí dizendo, Deus falou comigo, sonhei que Deus falou assim, né? Que você precisa fazer um sacrifício. Que a minha igreja precisa fazer um sacrifício. Aí Deus aqui, aí chama Abraão, forma Abraão, de Abraão uma nação, essa nação de Israel, Jerusalém, até chegar Jesus Cristo. E quando chegar Jesus Cristo aqui, a gente sabe toda a história que aconteceu. Jesus morre numa cruz, ressuscita, né? Fica 40 dias aqui depois com os, né? Ensinando aqui os discípulos, aparece para várias pessoas, muitos testemunhos, e depois ele sobe, né? Ele volta para o Pai e senta lá no trono, né? Até a sua outra vinda a nós. Então aqui acontece agora, eles estão sozinhos, mas tem uma promessa que vai ser cumprida aqui, que é a descida do Espírito Santo. E eles estão aqui, né, reunidos, e dizem aqui que eram quase 120 pessoas, né? Então ali estão os discípulos ali, de repente o Espírito Santo vem sobre eles, aí tem todo um barulho, um vento, né? Fala que de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, né? E encheu a toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Que lindo, é? Que coisa maravilhosa, né? Então, o que começa a acontecer ali? Que cada um desses que estavam ali começa a falar em línguas diferentes, idiomas diferentes. Todos que estavam ali em volta deles começaram a ouvir, né? As pessoas começaram a perceber que alguma coisa estava acontecendo diferente, porque eles estavam entendendo o que estava sendo falado. Pessoas, né? Estrangeiros, tinha muitos idiomas, né? Israel aqui tinha muitas
muitos estrangeiros dentro das suas terras. Assim como o nosso país, nosso Brasil, tem muitos estrangeiros dentro do nosso país. Imagina se, de repente, uma pessoa começa a falar pelo Espírito Santo e aí essas pessoas estrangeiras começam a ouvir. E entender o que você está falando. Então, é o oposto. Lá ele faz com que um mundo de diversidade de idiomas, línguas sejam faladas para, exclusivamente para uma nação. Agora, se eu quiser entender uma língua diferente, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que passar, ali aprender o dialeto, todo aquele, para que eu possa interagir com essas pessoas, seja chinês, japonês, inglês, árabe e outras línguas mais, que falam diferentes da minha, que é português brasileiro, Brasil. Então, um idioma foi trazido para uma diversidade de nações. Por Deus, pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus. E agora, um dos grandes mistérios aqui, ou seja, um dos grandes é que todo cristão que crê no Senhor Jesus, aquele que de fato entregou sua vida para Jesus, ele tem esse dom aqui, ó. Eu vou contar um fato aqui de um pastor falecido, e eu tinha o maior respeito e carinho por ele, e que ele contou para mim, ele testemunhou certo? Que aconteceu com ele. Ele é um pastor que não tem, sim, ele não tem formação ele não tem formação, ele não estudou o suficiente numa escola, ele não fez faculdade, ele fez só o primário, ele mal sabe ler, sabe escrever, mas é um homem abençoado. E esse pastor, ele disse que um dia Deus incomodou ele para ele ir aos Estados Unidos da América, porque lá tinha o pessoal que precisava dele lá. Aí ele ficou pensando e falou, mas como é que eu vou? Eu não sei, eu mal sei falar um português brasileiro. Não sei nem escrever direito. Sou um pastor por inspiração, porque a igreja que ele pertencia fazia pastores, ou não sei se faz até hoje, por inspiração. Ele certo? Ele ficou pensando, mas aquilo cada vez incomodava, e disse que ele tinha que ir lá, porque lá eles estavam esperando ele. Ele falou, bom, eu não vou discutir com Deus, eu vou brigar com Deus. Eu não vou correr também como Jonas. Eu vou. Se essa eu tenho que fazer, eu tenho que ir.
E ele foi, sem saber de nada. Chegado lá no aeroporto, ele ficou pensando, e agora? Tô aqui no aeroporto. E agora, o que vai acontecer? Dali um pouco chegou um casal, conhecia ele. E aproximou dele e falou, é porque ele tinha feito uma placa com o nome dele, Pastor Joaquim Brasil, que ele não sabia o que fazer. E aí esse casal chegou. Ah, o senhor que é o pastor Joaquim? Não, quer dizer, esse casal chegou, não falou nada, ele pegou. Na realidade, eles não falaram nada, eles só chegaram e cumprimentou ele, assim, como se fosse falando no idioma deles, lá, de que eles estavam lá. E aí o pastor Joaquim começou, disse que de repente ele começou a falar com eles. Aí quando cumprimentar eles e tal, e aí o casal falou para ele, olha, não precisa falar em inglês, porque a gente sabe falar em português. A gente entende a língua do Senhor. Ele contava isso com muita assim, segurança. Assim, eu confio no que ele disse, porque eu conheço a pessoa dele. Então, é muito interessante. Esse foi um dos únicos testemunhos que eu já ouvi de uma pessoa idônea contar o que aconteceu com ele. Portanto, ele ficou lá nos Estados Unidos durante um período de tempo, parece que um mês, e ele pregou em várias igrejas lá, falando em língua. Aqui, ó, de Pentecoste. Você já imaginou uma coisa dessa? É de arrepiar o que ele contou. E isso aconteceu com ele. Pastor Joaquim, falecido pastor Joaquim. Então, portanto, a semelhança entre aqui, o que aconteceu lá no capítulo 11, na criação de nações, acontece aqui, com os cristãos, os verdadeiros cristãos, aqueles que se entregam às suas vidas para o Senhor, recebe esse dom aqui. E ele pode ir em qualquer parte do mundo, com o coração de um verdadeiro cristão que vai fazer a vontade de Deus. E Deus vai, então, fazer com que o Espírito Santo, né, esse idioma, esse falar de língua aqui aconteça. Pode ter certeza. Para falar com as pessoas que você não conhece, que falam outros idiomas. É muito interessante. Uma coisa é simplesmente para provar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa que confia no Senhor.
é muita semelhança. Porém, uma é sobrenatural. Imagina eu sair daqui para um outro país, não sabendo nada, simplesmente eu vou lá com uma função, pregar o Evangelho. Assim como o pastor Joaquim saiu com esse propósito e pregou o Evangelho lá. Isso é maravilhoso, irmãos. É uma coisa assim, simplesmente maravilhosa. Portanto, confia no Senhor. É o que eu queria fazer essa ponte hoje. Deus abençoe você, que ficou até o final do canto, né? Que Deus abençoe você, que você possa ser cheio do Espírito Santo, cheio dessa, né? Que receba esse dom, para que você possa contribuir com as obras do Senhor. E que a sua família seja uma família abençoada por Deus. Não importa. Não importa se você já é batizado, aceitou Jesus, mas não perca tempo, faça isso o quanto antes, para que você também faça parte desse Pentecoste aqui, na sua vida. Deseje ele na sua vida, para que você possa pregar para o mundo. Para que o mundo possa ser melhor. Em nome de Jesus. Não esqueça que Jesus está voltando. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.